Vamos movimentando lentamente, modificando a posição, se for necessário, achando uma posição cômoda para seguir. Não sei se a Sensei não está hoje, não sei se a Yorin vai fazer a leitura, Yorin. Ai. Boa noite para todas e todos. Hoje a gente vai ler o capítulo 31, Voltarei na Primavera. Logo no dia seguinte, o Buda visitou a floresta de bambus, com vários dos seus alunos. Era o lugar ideal para a Sangha, com aproximadamente 100 acres de saudáveis jardins de bambus. Muitos tipos de bambus cresciam ali. No centro da floresta, o lago Kalandaka seria o lugar perfeito para os bhikkhus se banharem, lavarem seus mantos e praticarem meditação caminhando ao longo da beira. Pelo fato de várias árvores serem tão abundantes, seria fácil construir pequenas choupanas para monges mais velhos viverem. Os alunos veteranos, incluindo Kondana, Kasyapa e Sariputra, ficaram todos maravilhados com a floresta de bambus. Eles começaram a planejar imediatamente como melhor organizar um monastério lá. O Buda disse: a estação das monções não é apropriada para viajar. Os bhikkhus necessitam de um lugar para estudarem e praticarem juntos durante o período das chuvas. Ter um lugar como este ajudará a comunidade a evitar doenças advindas da exposição às intempéries e também evitar pisar nos muitos vermes e insetos que são disseminados pelo chão na estação das chuvas. De agora em diante, gostaria que os monges retornassem para um lugar assim no início de cada estação das chuvas. Não podemos solicitar aos discípulos leigos da região para trazerem oferendas de alimentos durante os 3 meses de retiro. Os discípulos também serão beneficiados dos ensinamentos oferecidos pelos bhikkhus. Assim, começou a tradição dos retiros durante a estação chuvosa. Sob a supervisão de Moggallana, os seguidores mais jovens construíram choupanas de bambu, colmo e argila para o Buda e discípulos mais velhos. A choupana do Buda, embora pequena, ficou muito graciosa. Atrás dela, nasceu uma touceira de bambus verdes que proporcionavam uma sombra bem fresca. O bhikkhu Nagasamala construiu uma plataforma baixa de madeira para o Buda deitar-se sobre e dormir. Ele também colocou um grande vaso cerâmico para limpeza, atrás da choupana de Buda. Nagasamala era um jovem bhikkhu que tinha sido discípulo de Uruvela Kasyapa. Ele havia solicitado a Kasyapa para servir como assistente do Buda, enquanto a Sangha mudasse para a floresta de bambus. Com um discípulo leigo da capital, Sariputra arranjou um grande sino doado para o monastério da floresta de bambus. Ele pendia de um ramo de uma árvore antiga perto do lago Kalandaka. O sino era utilizado para anunciar momentos de estudo, meditação e tornou-se parte especial na prática de mente atenta. O Buda ensinou seus bhikkhus a fazerem uma pausa
e observarem a sua respiração todas as vezes que ouvissem o soar do sino. Os discípulos leigos auxiliavam de várias formas. Cassiapa explicou a eles sobre a estação de retiro. Esta estação de retiro irá proporcionar a todos os bicos praticar o caminho da liberação diretamente sob a orientação de Buda. Eles terão tempo para estudo e prática mais intensivos. Concomitantemente, estarão evitando pisotear insetos e vermes no solo durante a estação chuvosa. Vocês podem auxiliar a Sangha durante esses 3 meses de retiro, trazendo oferendas de alimentos. Se possível, por favor, tentem coordenar seus esforços para garantir que, a cada dia, haja uma quantidade adequada de comida, nem em excesso, nem em falta. Mesmo os mais pobres, entre os pobres, aqueles que podem oferecer apenas um chapati ou 2, serão igualmente convidados para ficar e ouvir Buda, ou alguns dos alunos veteranos dar um discurso do Dharma a cada dia. A estação do retiro beneficia todos os bicos quanto os leigos. Cassiapa provou ser tão talentoso na organização dos leigos quanto dos monges. Ele se reuniu com os leigos mantenedores do monastério e ajudou-os a organizar as oferendas de alimentos e outras formas de assistência. Ele garantiu que cada bico recebesse um manto, uma tigela de mendigar, uma almofada de meditação, uma toalha e um filtro de água para uso pessoal. O primeiro dia do retiro chegou, e a Sangha seguiu o programa que tinha sido cuidadosamente elaborado pelo Buda e seus alunos veteranos. O sino do despertar soava às 4 horas da manhã. Depois deles se lavarem, os bicos praticavam meditação, caminhando isoladamente. Eles continuavam alternando sessões de meditação, sentados e caminhando, até o sol atingir o topo dos bambus. Normalmente, esta seria a hora de mendigar. Porém, desde que durante o período do retiro o alimento lhes era trazido pelos leigos, os bicos tinham um tempo extra para se reunirem com seus professores individuais a fim de estudar o Dharma, apresentando em sua prática. Não, desculpa, gente. A fim de estudar o Dharma em maior profundidade e discutir quaisquer dificuldades que estivessem apresentando em sua prática. Bicos que serviam como professores eram selecionados de acordo com a profundidade do progresso que houvessem realizado no caminho. Os mais velhos, como Kondana, Assaji, Kasyapa, Shariputra, Moggallana, Vapa e Mahanama, orientavam 50 ou 60 bicos mais jovens cada um. Outros professores recebiam a responsabilidade de orientar grupos de 10 a 30 estudantes. Cada novo discípulo era destinado a um professor pessoal, que servia como seu irmão mais velho na prática. Kasyapa e Shariputra organizaram pessoalmente este sistema. Logo após o meio-dia, os monges reuniam-se pelo lago e ficavam perfilados em linhas, segurando suas tigelas de mendigar. A comida era dividida e compartilhada equanimemente. Quando todos estavam servidos, eles se sentavam sobre a grama e circundavam o lago e comiam em silêncio. Logo que a refeição se encerrava e as tigelas estavam lavadas, todos se voltavam para o Buda.
Alguns dias, ele dirigia seus ensinamentos aos bicos, mas de um modo que também auxiliava aos leigos. Noutros dias, ele dirigia seus ensinamentos aos leigos, porém de tal forma que fosse útil também aos monges. Às vezes, seus ensinamentos eram endereçados especialmente às crianças presentes. Naquelas palestras Dharma, frequentemente ele contava histórias de vidas pregressas. Às vezes, um de seus alunos veteranos dava a palestra Dharma em seu lugar. O Buda se sentava e escutava serenamente, oferecendo palavras de encorajamento, quando via que o Dharma estava sendo exprimido de um modo correto e claro. Após a palestra Dharma, os discípulos leigos podiam retirar-se para suas casas, e os bicos descansavam até o sino, ao entardecer, anunciar momento de retomar a meditação, sentado e caminhando. Praticavam até meia-noite antes de se recolherem. O Buda sentava em meditação até bem tarde da noite. Ele gostava de colocar a sua plataforma de bambus do lado de fora de sua choupana e ficar sentado nela, desfrutando o ar fresco da madrugada, especialmente nas noites com lua cheia. Antes do alvorecer, gostava de praticar meditação, caminhando em volta do lago. Sempre alegre, pacífico e relaxado, o Buda não necessitava de tanto sono quanto os jovens bicos. Kasyapa, sentado em meditação até tarde da noite, também. O rei Bimbisara visitou a floresta de bambus confiante. Ele não trouxe um grande número de convidados, como no tempo em que visitara a floresta das palmeiras. Às vezes, vinha acompanhado pela rainha Videhi e pelo príncipe Ajatasattu. Frequentemente, vinha sozinho. Deixava sua carruagem na beira da floresta e andava até a choupana do Buda. Um dia, após ver os monges escutarem uma palestra Dharma sob chuva, ele pediu permissão ao Buda para construir uma grande sala do Dharma, onde os bicos pudessem comer e ouvir os ensinamentos sem ficarem ensopados pela chuva. O Buda consentiu, e o trabalho começou imediatamente. Era ampla o suficiente para acolher mais de 1000 bicos e 1000 discípulos leigos. A sala do Dharma era a mais útil adição para o monastério. O Buda e o rei frequentemente se sentavam juntos sobre a plataforma de bambus, enquanto confabulavam. Então, Nagasamala construiu algumas cadeiras simples de bambu para permitir ao Buda recepcionar convidados mais facilmente. Um dia, enquanto o Buda e o rei sentavam em duas dessas cadeiras, ele confessou: "Tenho um outro filho que você ainda não conhece. Eu gostaria muito que o recebesse, assim como a mãe dele. O menino não é filho da rainha Videhi, mas de Ambapali, e seu nome é Jivaka. Logo, ele fará 16 anos. Ambapali vive em Vesali, ao norte da cidade de Pataliputra. Ela não aprecia a vida confinada no palácio e não liga para títulos ou prestígio. Presa apenas à sua própria liberdade. Eu os tenho provido de vários meios de sustento, incluindo um belo jardim de mangueiras. Jivaka é um rapaz diligente
e inteligente, que não se interessa por questões militares ou políticas. Ele está vivendo perto da capital, seguindo estudos médicos. Eu os amo profundamente e espero que você os ame também. Ó compassivo, se você concordar em vê-los, eu pedirei que venham até a floresta de bambus num futuro próximo. O Buda, em quietude, sorriu em concordância. O rei juntou as palmas das suas mãos e partiu. Seu coração estava cheio de gratidão. Durante aquele mesmo período, o monastério da Floresta de Bambus recebeu 2 convidados muito especiais que tinham percorrido todo o caminho desde Kapilavastu, o lar do Buda. Eram seus velhos amigos, Kaludai e Shana, que dirigiram a carruagem do Buda. A presença deles concedeu um calor especial ao mosteiro. O Buda estivera ausente por mais de 7 anos e estava ansioso para ouvir notícias de casa. Ele perguntou a Kaludai sobre o rei e a rainha, e a Sodara, Nanda, Sundari Nanda, seus amigos e, é claro, seu filho, Raula. Embora Kaludai estivesse ainda robusto e sadio, sua face já denunciava linhas da idade. Shana parecia mais velho também. O Buda conversou com eles por longo tempo, do lado de fora da sua choupana. Ele soube que Kaludai tinha galgado considerável importância na corte e era um dos conselheiros mais confiáveis do rei Suddhodana. Notícias de que o Buda havia encontrado o caminho e estava ensinando em Magadha tinham chegado até Kapilavastu havia 2 meses. Todos se rejubilaram com as boas novas, especialmente o rei, a rainha e Gopa. O rei, muito a gosto de Kaludai, enviou-o para convidar o Buda para retornar à sua casa. Ele tinha levado 3 dias preparando a viagem, sem conseguir dormir à noite de pura excitação. E a Sodara havia-lhe sugerido que levasse Shana com ele. O servo ficara tão feliz quando Kaludai concordou que chorou audivelmente. Os 2 homens haviam levado cerca de 1 mês para chegar até o monastério da Floresta de Bambus. De acordo com Kaludai, a saúde física do rei tinha declinado nos últimos anos, embora ele ainda estivesse bem consciente mentalmente. O rei tinha vários conselheiros talentosos para ajudá-lo a tocar o reino. Gotami estava tão forte quanto antes. O príncipe Nanda era agora um rapaz enamorado por uma moça nobre chamada Kalyani. Ele era muito atraente e gostava de vestir-se com roupas finas. Porém, o rei estava preocupado que ainda lhe faltasse uma certa habilidade e maturidade. Sundarinanda, a irmã do Buda, era agora uma linda e graciosa mocinha. E a Sodara havia doado todas as suas joias no dia em que Buda partira. Ela se vestia com muita simplicidade e havia vendido todas as suas propriedades a fim de dar o dinheiro aos pobres. Quando soube que o Buda não fazia mais do que uma refeição por dia, começou a fazer o mesmo. Ela continuava seu trabalho assistencial com o apoio ativo da rainha Gotami. Raula era agora um menino saudável e bonito, com 7 anos. Seus olhos negros brilhavam com inteligência e determinação. Seus avós estimulavam-no amorosamente, assim como tinham estimado o menino Siddhartha.
Shana confirmou tudo o que Kaludai disse ao Buda. Seu coração aqueceu-se com todas aquelas notícias de casa. Finalmente, Kaludai perguntou ao Buda quando ele voltaria a Kapilavastu. Retornarei depois da estação chuvosa. Não quero deixar os jovens bicos aqui até que eles estejam mais firmemente ancorados em sua prática. Após este período de retiro, eu me sentirei mais seguro em deixá-los. Mas, Kaludai, Shana, por que vocês não permanecem aqui por um mês ou mais para experimentar esta vida? Isso ainda permitirá a vocês bastante tempo para voltarem a Kapilavastu e informar ao rei sobre o meu retorno após as estações das chuvas. Kaludai e Shana ficaram contentes de permanecer no monastério da floresta de bambus como hóspedes. Fizeram amizade com muitos bicos e foram capazes de provar da alegre e pacífica vida de quem deixa o lar para seguir o caminho. Aprenderam de que maneira a prática do caminho da consciência na vida diária nutria a mente e o coração. Kaludai ficou todo o tempo junto do Buda, observando-o cuidadosamente. Sentiu-se profundamente comovido com a maravilhosa paz de Siddhartha. Era nítido que havia atingido um estado no qual não era mais fisgado por qualquer desejo. O Buda era como um peixe nadando livremente, ou como uma nuvem flutuando placidamente no céu. Ele habitava completamente o momento presente. Os olhos de Buda e seu sorriso evidenciavam a maravilhosa liberação que seu espírito desfrutava. Nada no mundo o prendia, e, ao mesmo tempo, ninguém possuía tão grande compreensão e amor pelos outros quanto ele. Kaludai viu que seu velho amigo o havia superado de longe no seu caminho espiritual. Repentinamente, viu-se aspirando à serena e livre vida de um monge. Ele se sentiu pronto para abandonar toda a importância, prosperidade, prestígio e todas as preocupações e ansiedades que o acompanhavam em sua vida. Após passar apenas 7 dias na floresta de bambus, manifestou o desejo de ser ordenado como um novo bico. O Buda olhou um tanto surpreso, mas então sorriu e meneou a cabeça em aceitação. Shana sentiu o mesmo desejo de tornar-se um monge, porém, cônscio de seu compromisso com a família real, refletiu que não poderia tornar-se um bico sem primeiro pedir sua liberação a Yasodhara. Ele resolveu esperar até que o Buda voltasse para Kapilavastu, antes de fazer o seu pedido. Bom, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Bonito, né, o texto? Eu juro que me emocionei lendo. Eu preciso me controlar. Ninguém quer falar nada? Ioiô, Oi. é lindo mesmo. Linda a leitura, muito bonito. Bonito, né? E tem todo esse encantamento dessa história que é contado por outras pessoas, o crescimento desse corpo de Buda. Eu achei muito singular mesmo, é bem bonito mesmo, dá para se emocionar mesmo. Dá. E o jeito como o Thich Nhat Hanh coloca, parece que você sente aquela sanga, você sente a leveza do Buda. É bonito, né? Nossa.
jeito com que ele escreve, parece que você mergulha na história, assim, é muito Você bonito. está ali na floresta do bambu. Você está vivendo a história, né? É bem bonito mesmo. É um livro para poder ir relendo, assim, né? Sempre, assim. É muito. isso. Obrigado pela leitura hoje, viu? Estava muito bom. Obrigada a vocês todos de me escutarem. Imagina, Gachô, obrigado você por fazer a leitura, muito bom. Então, vamos terminar, se ninguém quiser falar mais nada? Eu queria falar uma coisinha só. Iorim, foi linda a sua leitura, te agradeço. E assim, eu estou tão encantada, né, que eu comprei o livro, ele ainda não chegou, mas o que eu estava falando de reler, né, eu quero reler tudo, é muito lindo, é muito bonito. É para ter. Obrigada, muito obrigada. É para ter. Se eu puder fazer uma indicação, tem um outro livro do Thich Nhat Hanh, que para mim é um poema. É uma história contada de duas crianças, se chama Flamboyance em Chama. É um livro tipo infantil, mas não é infantil. Ele conta na época da Guerra do Vietnã, mas ele é uma coisa que te leva num nível que é maravilhoso. Se chama Flamboyant em Chamas, é maravilhoso. Eu vou olhar. Ele é Obrigada. vietnamita, né? Ele é vietnamita. Tá bom. Obrigada. Vamos terminar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.